Pode ser que esse vídeo tenha te encontrado no momento que não tá tudo bem. Pode ser que esse vídeo tenha te encontrado no momento onde tá difícil permanecer. Tá difícil seguir tentando, tá difícil seguir fazendo as mesmas coisas sem ver nenhum tipo de resultado, sem ter nenhum tipo de resposta. Às vezes a vida tem sido difícil, ela tá sendo desafiadora e você acorda e fala assim: eu não consigo mais. Eu não consigo mais ficar de pé, eu não consigo mais olhar para os lados, eu não consigo ver de onde possa vir uma saída. Só que Deus hoje está fazendo um convite para você permanecer. Sei que essa palavra é um pouco difícil, ainda mais nos dias atuais, onde parece que todo mundo pula de galho em galho, numa nova tendência, numa nova saída, numa nova solução, porque quer os seus resultados rápidos. Mas hoje o convite de Deus para você é permanecer. Permanecer fazendo, permanecer orando, permanecer esperando, permanecer fazendo o que você tem feito ao longo de vários dias, mesmo que não exista nenhum tipo de resposta. Lá no livro de Ruth, um livro muito interessante, mas um livro onde Noemi é uma mulher casada que tem 2 filhos. Os seus filhos são casados, cada um tem a sua esposa, e abate-se uma desgraça na vida de Noemi, daqueles momentos que não tem a menor explicação. Parece que todas as portas se fecham, todas as suas saídas, todas as suas possibilidades, elas se esvaem, elas vão embora. E com Noemi não está sendo diferente, porque Noemi fica viúva e depois, um pouco para frente, Noemi perde os 2 filhos numa guerra. E sobra Noemi e as suas 2 noras. A gente está falando de um tempo, se hoje não é fácil para as mulheres, naquele tempo era mais difícil ainda. Então, uma mulher que de repente saiu da casa dos pais, então ela não tem mais a proteção dos pais. O que ela é agora é quase que propriedade do marido. Ela perde o marido. Sobram os filhos homens para cuidar da vida dela. E em seguida ela perde esses filhos homens. Uma mulher nessa condição é uma mulher na mais completa desgraça, abandono, tragédia sobre a sua vida. Resta para ela as noras, ou seja, mulheres cuidando de mulheres, o que a gente está falando de um tempo que é quase impossível. E Noemi dá liberdade para essas 2 noras, dizendo: eu tô velha, eu já sou viúva, eu perdi meus filhos. Vai ser difícil eu me reerguer, mas para vocês não é difícil. Vocês são novas. Vocês podem casar de novo. Vocês podem encontrar um marido que vai ajudar no sustento, na existência de vocês. Uma das noras vai embora, mesmo não querendo. Eu imagino que Noemi era uma sogra muito boa, porque as 2 ficam relutantes de deixar Noemi. Mas uma volta para o seu povo para tentar um novo casamento e uma nova oportunidade. Só que Ruth não. Eu acredito que Ruth olha para Noemi ali, não é nem de sogra para nora, mas de mulher para mulher. Ela olha para Noemi naquela situação toda, de perda toda, e ela diz uma das frases que hoje é muito utilizada em casamentos, uma frase lindíssima, que está lá em Ruth, no capítulo 1, no versículo 16. Quando Noemi vai e fala assim: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. E eis que Ruth diz, no versículo 16: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Porque Ruth não era uma israelita. Então o Deus dela era outro. Noemi era do Deus de Israel. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E aí diz: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ruth escolheu permanecer. Previsões não eram boas para nenhuma das 2. Elas tinham perdido marido, sogro, e tinha perdido filho, marido. Elas estavam completamente à sorte de outras pessoas. Elas não tinham com que se alimentar, elas não tinham com que existir. Porém, Ruth permaneceu. Independente do que fosse acontecer com Noemi, Ruth escolheu permanecer com Noemi.
E é muito difícil, é lindo, né, a gente ler isso, mas é muito difícil na prática. É lindo quando alguém resolve permanecer a despeito de todas as previsões, mas é muito difícil na prática. Quando eu passei por alguns momentos desafiadores na minha vida, muito desafiadores, eu me lembro de olhar para Deus algumas vezes e dizer: Deus, eu acho que eu não vou conseguir, não. Eu acho que dessa vez, olha, eu vou sucumbir. E tantas outras vezes eu pensei até em não falar mais com Deus. E pensar, assistindo a série The Chosen, tem uma hora que Jesus fala: o que eu cobro dos meus é muito mais difícil. E teve vezes em que eu olhei e falei: Deus, o Senhor está me pedindo demais. Eu acho que eu não vou conseguir seguir com o Senhor. Porque tá muito pesado. Eu acho que eu prefiro estar longe, acompanhando de longe. E ainda bem que eu permaneci, e essas ideias foram só ideias que surgiram no momento da dor, e talvez sejam ideias que estejam permeando a sua cabeça. A luta chegou de um jeito que você não tá aguentando, os desafios começaram a se empilhar uns em cima dos outros, e você pensa: não, eu vou sucumbir, eu não vou aguentar. E sabe o que eu descobri com a permanência? E Cristo, se você for ver em toda a palavra, Deus o tempo inteiro nos fala sobre permanência, sobre lealdade, sobre continuar, sobre perseverança, porque é na perseverança, é quando eu continuo a despeito de tudo que está acontecendo em volta, que eu mais amadureço. Foi quando eu decidi ficar e manter mesmo sem resposta, e continuar orando e continuar plantando, onde eu mais amadureci. E o amadurecimento, ele vem principalmente não só das situações difíceis que se impõem na nossa vida. O amadurecimento, ele surge quando eu vou descobrindo o que fazer nesses momentos difíceis. As minhas respostas, as minhas reações, as minhas ações perante o que acontece comigo. Foi também permanecendo em oração, permanecer orando, onde a minha fé foi sustentada. Porque você não prova a sua fé, você não cresce a sua fé no momento fácil. Não, infelizmente. A nossa fé é testada, provada, forjada e crescida quando eu permaneço quando as coisas estão difíceis. Não é na hora que tá tudo bem. É na hora que tá mais difícil mesmo que a fé cresce. E foi permanecendo que eu fui criando em mim, é como se fosse um calo espiritual, do tipo, quanto mais maduro eu fico com Deus, mais eu acredito na fidelidade dele. E eu acredito na fidelidade de Deus todas as vezes que eu permaneço. Todas as vezes que eu continuo orando sem resposta nenhuma. Todas as vezes que eu continuo trabalhando naquilo, mesmo não vendo nenhum resultado. Quando eu permaneço falando de Cristo para uma pessoa, mesmo que ali parece que a pessoa não quer me ouvir, ela não quer ser salva, ela está resistente, ela está relutando. Todas as coisas na minha vida, e eu digo todas, não por uma hipérbole, mas porque é a verdade. Elas foi conseguido na minha vida, as coisas aconteceram, elas foram vitoriosas, elas se resolveram no fato de eu permanecer. Permanecer acreditando, permanecer orando, permanecer fazendo. O problema é que o mundo, ele tá vendendo pra gente essa ideia muito de tudo muito rápido. 2, 3 orações eu resolvo, meia leiturinha de uma bíblia que eu resolvo, um trabalho de um vídeo que eu faço, ele viraliza e ele dá certo, e as pessoas vão perdendo constância, elas vão perdendo perseverança, quando na caminhada com Deus, ele vai insistir em perseverar, em permanecer. Ruth é esse exemplo. Tava tudo muito bom. De repente, tudo ficou muito ruim. E Ruth tinha licença para dizer: Noemi, cada uma com seus problemas, eu gosto muito de você, mas você vá, né, cuidar dos seus próprios problemas, eu vou cuidar dos meus. Mas Ruth fez o que as pessoas hoje não conseguem fazer umas pelas outras: permanecer, mesmo quando a desgraça se abate, mesmo quando os problemas se empilham. Meu convite hoje, o convite de Cristo através da minha vida para você é: permaneça. Eu sei que tá difícil. Eu sei que parece que não tem resposta. Eu sei que parece que nenhuma solução é possível, mas o de repente de Deus acontece somente quando a gente permanece. Fique em paz.